PS traz hoje à discussão um diploma que versa sobre uma matéria importante que deve merecer a nossa atenção, não apenas enquanto políticos e representantes do povo, também enquanto cidadãos comuns da sociedade. O combate às alterações climáticas deve ser um tema transversal a todos os quadrantes políticos e a todos os governos, independentemente da sua matriz ideológica. Perante as consequências das alterações climáticas em todo o mundo, urge cada vez mais tomar medidas concretas que vão de encontro a políticas de sensibilização ambiental com vista a uma descarbonização da economia num futuro próximo. Este é um processo longo e muito exigente que requer o esforço e o empenho de todos nós. É necessário consciencializar toda a sociedade sobre esta temática através de várias iniciativas que possam chegar a todas as faixas etárias, nomeadamente as mais jovens, porque devem ser estes os mais interessados num futuro mais ecológico e sustentável. E neste momento é notório que, ainda que aos poucos, a sociedade começa a ficar ciente de que é necessário alterar comportamentos e agir com responsabilidade para protegermos as futuras gerações. O combate às alterações climáticas deve ser um desígnio de toda a sociedade, das entidades públicas e governamentais, mas também de cada um de nós. Não podemos empurrar a responsabilidade apenas para quem nos governa. É um dever de cidadania de cada um de nós sermos responsáveis pelas nossas ações que possam ajudar a contribuir para esta luta que é universal. O Acordo Histórico de Paris, em 2015, sobre as alterações climáticas, trouxe uma nova esperança no objetivo de conter o aquecimento global do planeta e reduzir as emissões de gases com efeito de estufa. A comunidade internacional comprometeu-se a limitar o aumento da temperatura global e aumentar a capacidade de adaptação aos impactos adversos das alterações climáticas, bem como adotar modelos de desenvolvimento económico mais sustentáveis e conscientes com trajetórias de desenvolvimento de baixo carbono. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o PS, com este diploma, pretende recomendar ao Governo Regional que declare o estado de emergência climática e ambiental, um ato simbólico que já foi adotado por alguns Estados-membros, mas preteridos por outros que consideram não ser um real contributo para alcançar os objetivos que se pretendem. Na região autónoma da Madeira, o Governo Regional tem optado por uma política ativa no combate às alterações climáticas, com medidas concretas, como foi a aprovação da Estratégia Clima Madeira, um instrumento orientador das políticas regionais nas diversas áreas estratégicas e que tem permitido implementar diversas medidas e ações no terreno, nomeadamente na avaliação de riscos e sistemas de proteção, na requalificação de sistemas de abastecimento de água, na redução do desperdício, na proteção da biodiversidade e conservação da natureza, bem como na sensibilização da população para a mudança de mentalidades e alteração de hábitos. Na discussão do programa de governo, a senhora secretária com a pasta do Ambiente reforçou a aposta do Executivo em ser pioneiro nas medidas de combate às alterações climáticas, destacando que a educação e a sensibilização ambiental seriam uma aposta forte do Governo Regional e que um dos seus desígnios seria assegurar a transição para uma economia assente no conceito de circularidade que conserva, regenera, repara e reutiliza. E, de facto, pese embora este Governo ainda não tenha um ano de funções, a verdade é que é notória a preocupação em implementar políticas que visam o combate às alterações climáticas. Aliás, a própria nova designação da Secretaria do Ambiente e Recursos Naturais, a qual foi acrescentada às alterações climáticas, é também um sinal da atenção que o Governo Regional tem para com esta temática. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o projeto de resolução em discussão assenta em 5 pontos. O primeiro é aquele que dá o mote a este diploma, que é a Declaração de Emergência Climática e Ambiental na região. Como já referi anteriormente, esta declaração constitui apenas um ato simbólico sem uma eficácia concreta. Ora, numa região que está claramente comprometida com a ação e não apenas com o simbolismo da mesma, fico com algumas dúvidas quanto à pertinência da mesma. No mesmo documento, o proponente desta iniciativa pede para que o Governo se comprometa e apresente metas para que a região atinja a neutralidade carbónica, convergindo para os objetivos traçados para o país no seu todo.
Em nosso entender, se há região onde o comprometimento com vista à descarbonização existe, é precisamente aqui na Madeira. E damos alguns exemplos do trabalho que o Governo faz nesta matéria. Nos recursos hídricos, redução de perdas e consequente diminuição dos gastos energéticos no tratamento e distribuição da água. A reativação da estação de compostagem é um bom exemplo da economia circular que deve ser adotada. Na energia e mobilidade, o aumento da produção de eletricidade a partir de fontes renováveis, veja-se o investimento realizado com a ampliação do aproveitamento hidroelétrico da Calheta, um projeto estratégico para a Madeira em termos de produção de energia renovável ao nível da captação e disponibilização de água, que vem reforçar significativamente a independência energética da região. O projeto Smart Fossil Free Island no Porto Santo, os apoios à mobilidade elétrica, os transportes públicos elétricos e também a subsidiação do preço dos passes dos transportes públicos, nas florestas, as constantes ações de reflorestação apoiadas no Plano Regional de Ordenamento Florestal, bem como as ações de prevenção de incêndios florestais. Nos resíduos e na economia circular, destaque para a elaboração da Agenda Regional para a Economia Circular, as ilhas ecológicas para a promoção da reciclagem, a contribuição pela utilização de sacos de plástico, assim como diversas ações de sensibilização no âmbito de vários programas ambientais, como são exemplos o Ecoescolas, o Green Key, a Bandeira Azul, o Maram e Plantar o Futuro. Estes são alguns exemplos daquilo que o Governo Regional já faz na política ambiental e que no seu programa de governo contempla uma série de medidas que visam aumentar a produção de eletricidade a partir de fontes renováveis, tais como a construção de uma central de biomassa que visa reduzir o risco de incêndio e o uso de combustíveis fósseis na produção de energia, mobilidade elétrica na frota do Governo Regional, a aposta no aumento da eficiência energética das habitações, empresas e serviços públicos, limitar o plástico descartável e apostar no reutilizável na administração pública e também a elaboração do inventário de emissões por fontes e remoção por sumidouros de gases de efeito de estufa, entre muitas outras medidas que vão de encontro àquilo que são os objetivos propostos pela União Europeia e pelas Nações Unidas. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a política ambiental tem sido integrada nas políticas públicas da região autónoma da Madeira. Exemplo disso é o reconhecimento do Conselho da Europa, que destacou a importância do trabalho desenvolvido pela região nas reservas naturais das ilhas desertas e das ilhas selvagens, às quais foi atribuído o diploma europeu para as áreas protegidas, as únicas áreas protegidas do país que ostentam tal classificação. Neste diploma é também recomendado ao Governo Regional que coopere com o Governo da República, com outras regiões ultraperiféricas e da Macronésia e com as instituições da União Europeia, com vista a determinar as melhores práticas para limitar o aquecimento global. Naturalmente que a região tem cooperado com as entidades que o proponente refere no seu diploma. A título de exemplo, veja-se os projetos de cooperação institucional no âmbito das alterações climáticas, o MAC Clima, o Plano Climac ou o MITIMAC, um trabalho conjunto com vista à criação do Observatório das Alterações Climáticas da Macronésia e os compromissos no âmbito da União Europeia e da Organização das Nações Unidas. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, embora haja um longo caminho a percorrer, nós entendemos que o Governo Regional tem sabido estar à altura dos desafios no que diz respeito ao combate às alterações climáticas. É uma batalha árdua que exige o esforço de todos, que não se esgota nem no Acordo de Paris, nem tampouco numa legislatura. É um trabalho de toda a sociedade, é um dever cívico de todos nós contribuir para um futuro melhor e mais sustentável, adotando as medidas delineadas por quem nos governa, mas também criando as nossas próprias rotinas mais ecológicas e amigas do ambiente. Só desta forma será possível prever um mundo melhor para as futuras gerações. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Após a discussão deste diploma apresentado pelo PS, fica claro que o Partido Socialista não tem uma ideia útil para contribuir no combate às alterações climáticas. O exercício que a senhora deputada fez foi simplesmente vir aqui apontar críticas infundadas ao Governo Regional de tudo aquilo que se faz e de tudo o que não se faz.
Este projeto de resolução que aqui discutimos é um mero simbolismo, como a senhora deputada fez referência. Ou seja, em caso de aprovação desta proposta, não altera em nada o combate às alterações climáticas. É um mero formalismo. É um chavão que não traz medidas concretas nem ideias inovadoras que possam contribuir para o excelente trabalho que o Governo Regional tem executado nesta temática. Quero destacar aqui também o seguinte. O PS tenta passar a imagem que está preocupado com o combate às alterações climáticas, que esta resolução apresentada é um grande contributo para esta luta, mas a verdade é que este mesmo diploma está em condições de ser discutido desde janeiro. E só o estamos a discutir nesta fase final da sessão legislativa porque recorreram à fixação da ordem do dia. Caso contrário, nem iríamos discutir nesta sessão legislativa. E por aqui se vê a importância que o Partido Socialista dá às alterações climáticas. Um projeto que está desde o início do ano na gaveta e que o PS optou por não trazer à discussão mais cedo. Se é emergente as alterações climáticas, já deveríamos ter discutido isto no início da sessão legislativa. Acho curioso também que o Partido Socialista enalteça o facto de que na Assembleia da República foi aprovada esta mesma declaração de emergência climática e ambiental. Sabe porquê, senhora deputada? Foi uma proposta apresentada pelo Bloco de Esquerda. E o seu partido viu-se obrigado a fazer a vontadinha a Catarina Martins. Porque nem o próprio, repare bem, senhora deputada, nem o próprio Ministro do Ambiente do seu partido, João Pedro Matos Fernandes, concordou com o projeto de resolução e referiu o seguinte: não se justifica a declaração de emergência climática que carece de qualquer eficácia para além do seu valor simbólico. Não sou eu que o digo, senhora deputada, é o Ministro do Ambiente do seu governo, João Pedro Matos Fernandes, que não concorda, no fundo, com aquilo que o PS traz hoje a esta Assembleia. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o combate às alterações climáticas tem sido uma das grandes bandeiras deste Governo Regional. E esperemos que assim continue, com estratégia, com medidas concretas, com ações eficazes que se traduzam numa melhoria ambiental. Não somos nós que o dizemos, são dados estatísticos. No passado dia 5 de junho, o Instituto Nacional de Estatística reconheceu que a Madeira foi a região do país com o melhor desempenho ambiental, melhorando inclusive o índice de qualidade em relação à última atualização. Não sou eu que o digo, senhora deputada, são os dados estatísticos. E é também por este reconhecimento de entidades externas que podemos dizer que a região está no caminho certo nas políticas ambientais que tem implementado.